Meus irmãos, nesse momento de edificação, abramos a nossa Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Colossenses 3, versículos 20 e 21. Na verdade, nós faremos a leitura do versículo 18 até o versículo 1 do capítulo 4, para que a gente possa se acercar melhor do contexto do qual Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, neste trecho deste capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4 desta carta aos Colossenses. Todos encontraram o texto? Sim? Assim diz a palavra do Senhor: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos nesse momento rogar a Tua graça mais uma vez sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, nos ilumina com o Teu Espírito para que nós tenhamos a condição, a capacidade de compreender a Tua palavra e sermos edificados por meio dela. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nesse trecho da palavra do Senhor, escrita aqui nesta carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo procura agora nos ensinar que, como nova criatura em Cristo, como eleitos do Senhor, como crentes em Cristo Jesus, devemos viver na nossa vida, no trato, na nossa relação familiar e na nossa relação também no trabalho. Paulo aqui aborda sobre o mandato cultural, esse mandato cultural de Deus para nós, no qual nós devemos construir a nossa família e também trabalhar, porque somos imagem e semelhança do Senhor, e como devemos percorrer na nossa jornada cristã, como agora devemos ser uma família que está firmada em Cristo, que conhece a Cristo, e como devemos ser enquanto servos e também senhores, como servos de Cristo. Mas nós queremos abordar aqui os versículos 20 e 21. Nós já havíamos feito a observação no sermão anterior, nos versículos 18 e 19, onde fala como devem viver os cônjuges que agora conhecem a Cristo. E agora nós vamos falar sobre como devemos viver como crentes em Cristo, enquanto filhos e enquanto pais. E eu quero trazer aqui um assunto para que vocês possam compreender
acerca daquilo que nós devemos observar por meio da palavra de Deus. Eu tive a experiência de, há 2 anos atrás, estar trabalhando em uma escola e nas salas, muitas das salas nas quais eu lecionei, eu tive alunos com mais de 20 anos, tinham mais de 20 anos de idade, nessa faixa etária, que não tinham o nome dos seus pais, a sua identidade. E na escola a gente lida com um contexto, com uma situação bastante complicada. Não é mais o mesmo contexto com o qual nós lidamos há tempos atrás, no período em que nós lá estávamos como alunos, como estudantes, onde os alunos respeitavam os professores, onde os alunos obedeciam aquilo que os seus professores ordenavam. Tive uma experiência depois em uma outra escola, onde os alunos não faziam as atividades da classe e, inclusive, teve uma turma que toda ela foi reprovada na matéria que lecionei. Todas tiraram 0. E fui chamado a atenção pela coordenadora da escola, porque os alunos ficaram com 0 e que não era bom para a escola que os alunos ficassem com 0. Então, hoje parece que o professor tem que fingir que o aluno produziu e dar uma nota para ele. O aluno que é reprovado porque é negligente, porque é irresponsável, porque não quer compromisso nenhum com os seus estudos, ele está certo, o professor está errado. E eu quero trazer esta ilustração de como a coisa ela anda, como ela é configurada, e mostrar para vocês que esses alunos não têm compromisso com os seus estudos, alunos não têm o nome dos seus pais na sua identidade, e a gente percebe que tudo isso é fruto daquilo que nós temos visto de forma tão patente nos nossos dias. Famílias não construídas, famílias mal constituídas e famílias destruídas. Se esses alunos não têm respeito pelos seus professores, se eles não têm compromisso com a escola, com os seus estudos, isso é apenas resultado do que é vivido dentro de suas próprias casas, nas suas próprias famílias. E o apóstolo Paulo aqui procura ensinar aos crentes, a nós, como havia procurado ensinar aos Colossenses, quando ele direciona esta carta para aquela igreja, como agora como crentes devemos viver enquanto família e como os filhos devem viver nesta relação com seus pais. E a primeira coisa que o texto aqui nos ensina é que a primeira coisa que devemos aprender é sobre a obediência dos filhos, nessa relação entre filhos e pais. E aqui o texto diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Perceba que Paulo, mais uma vez, ele começa a falar sobre aqueles que estão como submissos, que devem obedecer àqueles que são autoridades sobre eles. E da mesma forma como ele procurou ensinar nos versículos anteriores, falando das esposas que devem ser submissas ao seu próprio marido, e dos maridos que devem tratar a sua esposa com amor e não com amargura. Paulo aqui não está procurando, meus irmãos, negar direitos de qualquer parte.
Ele está falando dos deveres de todas as partes. E como falamos na mensagem anterior, deveres ou direitos é uma coisa que não se deve pensar dissociada de deveres. E vivemos hoje em um mundo no qual as pessoas tanto falam, lutam por direitos, mas não se preocupam com os seus deveres. E aqui o texto diz, nessa relação entre filhos e pais, que os filhos devem obediência aos seus pais. Eles devem ser obedientes aos seus pais. E aqui o texto diz, filhos, em tudo, obedecei a vossos pais. Os filhos precisam reconhecer que a obediência aos pais é um dever que Deus requer deles. A falta de obediência, meus irmãos, é uma atitude amplamente abominada por Deus. A falta de obediência leva o indivíduo a consequências tão graves e danosas. Olha o que diz o versículo 20 ainda, que esta obediência aos pais é grato, é agradável a Deus. Deus não se agrada daqueles que não são obedientes aos seus pais. E nós percebemos que na lei do Senhor, a lei do Decálogo, quando Deus trata dessa nossa relação, que ela inicia-se com a nossa relação vertical, a nossa relação com Deus, e depois Deus fala da nossa relação horizontal, a nossa relação com o nosso próximo, começa lidando com a nossa relação com os pais. É isso que diz o 5º mandamento, é que filhos devem honrar os seus pais. Para quê? Para que Deus prolongue os teus dias sobre a terra. A obediência aos pais é uma exigência de Deus, na sua lei, na sua palavra. Os filhos devem reconhecer que a autoridade dos pais, ela é imperativa. Ela não é opcional. Ela não é algo que o filho deve escolher, optar se isso de fato é bom, é agradável para ele. Não é imperativa. Seja quando o pai diz não, algo que não agrade ao filho, ou seja, algo que o pai diga sim ou não e seja agradável a ele. A autoridade do pai, a autoridade da mãe é algo imperativo para os seus filhos. E quando nós observamos o contexto no qual nós estamos vivendo em nossos dias, nós percebemos que tem havido muitas mortes, muitas desgraças com os jovens dos nossos dias. Há um vídeo que foi tão divulgado há um tempo atrás nas redes sociais, mostrando imagens de uma mãe crente que havia dito para sua filha que estava saindo para uma balada. O lugar para onde ela estava indo não agradava a sua mãe. E ela saiu, se despediu da sua mãe, e a sua mãe disse: minha filha, vá com Deus. E ela, de maneira desrespeitosa, de maneira abominável, ela disse: se houver um espaço para ele no porta-mala, ele irá. Houve um acidente com aquele veículo. Ela e todos os seus amigos morreram. Mas parece que havia uma caixa com ovos no porta-mala que nenhum foi quebrado. A gente percebe, meus irmãos, que o resultado dessas desgraças, dessas mortes, é uma consequência da falta de respeito, da falta de honra, da falta de zelo dos filhos para com seus pais. As drogas têm ceifado tantas vidas. A criminalidade tem arrancado a vida de tantos jovens, de tantos adolescentes.
Por quê? Eles não honram seus pais. Eles não obedecem aos seus pais. Eles não têm zelo com seus pais. E nós vivemos nesse contexto, meus irmãos. E a gente vive ainda diante de uma realidade na qual se diz onde o zelo dos pais, o respeito pelos pais é algo antiquado, é algo obsoleto, é algo sem sentido, é algo que não se encaixa com a nossa época. Isso é coisa de antigamente. A gente olha para a mídia e a gente vê o que afirmam essas pessoas que não conseguem considerar que a obediência dos filhos aos pais é algo tão proveitoso, é algo que deve ser de fato praticado. Eles afirmam que a interferência dos pais na vida dos seus filhos é um ato tirânico, é algo que fere a privacidade dos seus filhos, é algo que tira a liberdade dos seus filhos. Não tira a liberdade. Dá a verdadeira liberdade, salva a vida dos seus filhos, assegura a vida dos seus filhos. E veja que o texto bíblico nos diz: obedeçam em tudo. Filhos, obedeçam em tudo a vossos pais. Esta obediência, ela é ampla. Ela não é obediência restrita a um ponto, a algo que lhe agrada, a algo que para você é melhor para satisfazer o teu ego, né? Não, é uma obediência que deve ser ampla, porque o texto diz em tudo. Obedeçam os vossos pais. E fazer isso é grato diante de Deus. E eu quero aqui dizer para vocês que são filhos: obedeçam os vossos pais. Não desobedeçam os seus pais. Porque a desobediência aos pais é algo que traz consequências. E traz consequências muito terríveis, muito complicadas. Portanto, o texto aqui começa nos dizendo, nesse trato, nesta relação entre filhos e pais, os filhos devem obedecer aos seus pais. Mas o texto ensina aos pais também, assim como havia ensinado aos filhos, como deve também ser o tratamento dos pais, né? E como deve ser o tratamento dos pais aos filhos? Os pais precisam ser aplicados e disciplinados. Veja o que diz o versículo 21, perdão. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Os pais precisam ser disciplinados. Eles precisam ser aplicados na disciplina quando devem tratar os seus filhos. E aí o texto diz: não irriteis. O que significa isso? É que o pai não deve irritar o seu filho quando deve chamá-lo a atenção por algo que ele está fazendo, por algo que ele está falando, por algo que ele pretende. Não, o pai não pode dizer nada, não pode interferir para que o filho não fique irritado. Não é isso que o texto está falando. Não é isso. Esse irritar significa provocar uma ira ou trazer qualquer disciplina que não seja proveitosa. E nós falaremos sobre isso. Aqui o texto está dizendo, meus irmãos, que os pais não devem tratar os filhos de maneira inadequada. Aqui o texto nos fala que os pais devem de fato ser disciplinados. O texto não está dizendo, quando afirma não irriteis aos vossos filhos, não está dizendo que os pais não devam ser rígidos, que
que os pais não devam ser duros com seus filhos quando a disciplina assim o exigir. Não. O texto fala para nós, para os pais, e para você que é pai, para você que é mãe, que nós pais precisamos ser equilibrados na disciplina dos nossos filhos. Pai e mãe, sejam aplicados na disciplina aos seus filhos. Nós precisamos, como pais, ter cuidado. É isso que o texto está dizendo para nós. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Ou seja, sejam cuidadosos com seus filhos na disciplina. Não tratem os filhos de vocês de maneira que seja inadequada. Não sejam omissos. Não sejam negligentes. Mas não sejam raivosos, irados com seus filhos. Vocês devem ter equilíbrio. E esse equilíbrio significa dizer que os pais, eles não devem de fato ser negligentes no tratamento, ser negligentes na forma como os seus filhos têm andado. Mas o texto diz, quando vocês não devem irritar os vossos filhos, é que vocês não devem ser raivosos, vingativos. E muitas vezes nós como pais temos sido vingativos com os nossos filhos. E eu conheço pais negligentes, né? E eu já ouvi pais negligentes que não disciplinam seus filhos e dizer, não, desta vez eu bati nele porque eu estava com raiva, porque isso me prejudicou, porque o meu filho saiu com a chave, eu cheguei, não me disse para onde ia e eu fiquei sem entrar em casa. Não, essa disciplina é completamente desequilibrada. Isso não foi disciplina. Isso não foi um trato cuidadoso com o filho. O filho não foi tratado ali, disciplinado. Olha, você fez algo que é errado. Não, eu estou te batendo porque você me deixou muito tempo fora de casa. Eu não cheguei em casa, eu não pude entrar porque você saiu com a chave. Não por aquilo que você estava fazendo e onde você estava. Isso não é disciplina. Isso é vingança, isso é raiva. É omissão também. E aqui o texto diz, pais, cuidado, não sejam irritados, não irem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, para que vocês não também tragam desequilíbrio para os filhos de vocês. E aqui o texto está dizendo para nós pais, cuidado com a ira, cuidado com a raiva, cuidado com essa disciplina raivosa, desequilibrada, essa disciplina que não é verdadeira. O texto está dizendo, pais, não submetam os seus filhos aos castigos debaixo da raiva, do desejo de punição. A disciplina, ela precisa, de fato, como havíamos falado, ser equilibrada. Ela precisa ser consciente. Ela deve ser uma disciplina que leve o filho à correção. A disciplina não é, nem deve ser um punir por punir. A disciplina deve ser algo que leve o filho à correção. E aí quando a gente olha para o texto de Provérbios, a gente entende isso. Porque muitas vezes temos de tratar os nossos filhos na palmada, para levar a correção. E há um texto em Provérbios que diz que o filho que ele não respeita o pai, aquele filho que não foi bem tratado pelo pai, não foi disciplinado pelo pai, ele chega a ser uma vergonha para sua mãe.
se é que esta mãe, ela consegue envergonhar-se, né, daquilo que o seu filho faz. Então, meus irmãos, perceba que o texto diz: cuidado, não o irritem, não provoquem a ira, não faça essa disciplina que não tem equilíbrio, que seja aquela disciplina castigar por castigar, não o castigar para mostrar qual deve ser o caminho correto, qual deve ser a atitude certa. O desequilíbrio, meus irmãos, dos pais na disciplina dos filhos leva os filhos à falta da obediência, à falta de equilíbrio, à falta do domínio próprio, à falta de amadurecimento, à falta da distinção de saber o que é certo e o que é errado. E muitas vezes a gente fala de alguém que vive uma vida afundada no pecado, que vive uma vida guiada pelas coisas erradas, com companhias, com amizades erradas. E aí a gente diz: mas esse menino apanhou tanto do pai, mas tomou tanta surra. Mas será que o pai que tanto deu surras aquele filho, será que ele de fato soube corrigir o seu filho? Então, é como nós falamos, a correção, a punição não deve ser punir por punir. É punir para corrigir, é mostrar: olha, você está tomando essas palmadas, você está sofrendo este castigo para que você aprenda a fazer aquilo que é correto. E aí, quando a gente olha para aquilo que nós estamos presenciando de maneira tão vívida nos nossos dias, é a falta de disciplina. É a disciplina que não é bem aplicada. É a disciplina que não é correta. Meus irmãos, para nós que somos pais, devemos entender à luz da palavra de Deus nesse texto bíblico que os esforços empregados numa disciplina mal empregada não conduzem bem os nossos filhos. Não conduzem bem os nossos filhos. Nós precisamos corrigir. Nós precisamos levar os nossos filhos a entender aquilo que é certo e o que é errado. Nós temos os nossos defeitos como filhos e como pais. E como pais, nós não devemos disciplinar os nossos filhos debaixo da raiva, da ira. Nós não devemos confundir a indignação com o erro, com aquela punição pela raiva que não leva à correção. Porque quando nós temos esse equilíbrio nesse tratamento com os filhos, na disciplina com os filhos, nós conseguimos mostrar para ele que ele deve também ser disciplinado na sua vida. Então veja que aqui as coisas elas se encaixam, como havíamos falado. O texto não nega direitos de um e dá direitos para outro. O texto fala de direitos de todos e deveres de todos. Direitos não se fala, não se pensa dissociado de deveres. A gente vive em um tempo, meus irmãos, em que as pessoas falam tanto em direitos, mas não respeitam os direitos dos outros, mas não querem estar prontos para fazer aquilo que é o seu dever. E aqui o texto está dizendo para nós: filhos, o dever de vocês é obedecer os pais de vocês de maneira ampla. Isso é agradável a Deus. Filhos, a não obediência aos pais é abominável a Deus.
e pais, disciplinem os filhos de vocês de forma equilibrada. Não punam os filhos de vocês somente por punir, mas busque levar os filhos de vocês à correção e ao amadurecimento. E como crentes no Senhor, é dessa forma que nós devemos assim. E lembra daquilo que falei na introdução dessa mensagem. Daquilo que a gente percebe nas escolas, nas ruas, na falta de respeito dos jovens, dos adolescentes de hoje, pelos professores, pelos mais velhos, de alunos que não se submetem à autoridade dos professores na sala de aula, que não tem nem o nome do seu pai no seu documento. Isso é fruto, isso é resultado da não disciplina dos seus pais, e isso é resultado da não obediência aos pais também. Então, nós como crentes, precisamos entender que como filhos devemos em tudo ser obedientes aos pais, e como pais devemos entender que precisamos ser disciplinados e aplicados na disciplina dos nossos filhos. Que Deus assim nos abençoe e que Ele aplique Sua palavra ao nosso coração. Vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que aplique a Sua palavra ao nosso coração. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos nesse momento te agradecer pela Tua palavra, te agradecer, ó Deus, por esta mensagem na qual o Senhor fala ao nosso coração, nos ensinando, Deus, que nós como filhos devemos ser obedientes aos nossos pais em tudo, porque isto é agradável, Senhor. E como pais devemos ser aplicados, disciplinados, equilibrados no tratamento, na disciplina dos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, para que como crentes sejamos filhos que obedecem, zelam, cuidam, honram seus pais. E como pais sejamos pais que tenham cuidado, disciplina, sejam rígidos no momento que o contexto exigir, não sejamos negligentes, não sejamos displicentes e irresponsáveis com os nossos filhos. Que possamos ter a sabedoria para levar os nossos filhos à correção, para que nós possamos ter as nossas famílias bem constituídas, construídas, salvaguardadas pela Tua palavra, embasadas na Tua palavra, para o louvor de Tua glória. Obrigado, Deus, pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado por essa semana que se inicia, na qual nós iniciamos na Tua presença. Abençoa os Teus servos, aqueles que estão enfermos, trata-os, traz a cura, a restauração, aqueles que estão acamados, que Tu possas, ó Deus, como a Tua palavra afirma, afofar os leitos dos Teus servos. Abençoa a nossa nação, abençoa as autoridades constituídas, nos dá a Tua graça, Deus, para o louvor de Tua glória. Nós assim oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus assim nos abençoe e aplique Sua palavra no nosso coração. Nós vamos, nesse momento,